Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Rafael Make na área para trazer mais um vídeo para o canal. Estou aqui para continuar falando de resenha. Vamos continuar falando de futebol, falando de Campeonato Brasileiro. Acabou de acabar praticamente a 28ª rodada, agora é madrugada de quinta-feira, 3 horas da manhã. Aproveitei que acabou de terminar os jogos aqui da 28ª, que eu tô empolgado a assistir os jogos, tá fresquinho aqui na minha mente, tava estudando a 29ª rodada, então achei melhor já fazer os resumos, já soltar as dicas, estudei as odds lá na Betano. Então, falei, deixa eu fazer agora enquanto tô fresquinho. Vamos falar de 29ª rodada, que já começa nesse sábado. 8 rodadas teremos nesse sábado, nenhuma no domingo por causa das eleições, por isso não vai ter jogos divididos, um pouquinho no sábado e um pouquinho no domingo. Vamos ter 8 rodadas no sábado e mais 2 jogos. 8 rodadas não, 8 jogos no sábado e 2 jogos na segunda-feira, beleza? Então, tô aqui para falar de 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogos de sábado. Bom, vou tentar ser rápido, vou tentar ser breve, vou tentar ser objetivo para não ficar um vídeo tão longo, tá? E tentar ajudar a minha editora namorada amor da minha vida, que deve tá já olhando essa edição e falando, já se irritando porque eu já tô falando mais que a nega do leite. Mas vou tentar ser rápido. Antes de começar, deixa eu falar para vocês que na rodada passada tivemos bons lucros, tá? Na maioria das dicas que eu tô soltando aqui no YouTube, é muito mais lucro do que prejuízo. Então tô sendo certeiro aí, tô conseguindo ser lucrativo e principalmente fico mais feliz ainda porque eu tô passando para vocês. Eu tô aqui no YouTube, não importa se 5 pessoas, 2 pessoas, 3 pessoas me assistem aqui. Eu gosto de falar de futebol, vou continuar falando. Então eu me propus a falar das 38 rodadas, já foram 28, faltam mais 10 aí, mas estou muito feliz com o resultado. Eu gosto de falar de futebol, gosto de estudar, gosto de assistir aos jogos e, enfim, espero continuar assim até o Campeonato Brasileiro, até o fim do Campeonato Brasileiro e quem sabe a gente possa prolongar esse contrato, esse vínculo para o Campeonato do ano que vem, não é não? Bom, vamos começar então a falar dos jogos. Antes, deixa eu falar para vocês quais são esses 8 jogos. Vamos começar com Inter versus Santos, Atlético Mineiro enfrentando Fluminense, Ceará versus América Mineiro, Atlético Paranaense contra o Juventude, Flamengo versus Bragantino, Goiás versus Fortaleza, Avaí contra Atlético Goianiense e Corinthians versus Cuiabá. Bom, 8 jogos, minhas dicas já estão prontas, eu vou falar para vocês assim que meu amorzinho soltar a vinheta. Amorzinho, solta a vinheta. Então vamos começar falando de Internacional enfrentando o Santos, que joga às 3 horas da tarde lá em Internacional. Internacional na terceira colocação com 50 pontos, vai enfrentar o Santos na 10ª colocação com 37 pontos. O Inter empatou com o Bragantino na última rodada e o Santos ganhou do Atlético Paranaense. Bom, para esse jogo, são duas equipes aí que vivem momentos opostos aí no campeonato. O Internacional vinha embalado, empatou, meio que deu adeus às chances de brigar pelo título, porque ficou a 10 pontos do Palmeiras. Com esse empate na última rodada, ficou muito difícil a situação do Internacional. Inter que não ganha o Campeonato Brasileiro há mais de 50 anos, então vai ter que se contentar aí para Libertadores direto, ficar ali no G4 e não ir para pré-Libertadores. Uma situação que o Inter estava iludido, estava achando que dava para tirar esse título do Palmeiras, mas a situação ficou complicada. Vai enfrentar um Santos aí que vem de vitória, vem com uma outra confiança, né? Depois de tanto tempo sem vencer, conseguiu vencer jogando em casa, jogando bem, né? Vai enfrentar um Santos motivado e querendo outra vitória, continuar essa motivação, continuar essa subida na tabela, para quem sabe conseguir uma vaga na pré-Libertadores. Eles estão muito perto ali da pré-Libertadores, na vaga no G6, né? O Atlético Mineiro, que é o 7º colocado, está com 40 pontos, então pode ser que o 7º colocado e o 8º colocado ganhe
essa vaguinha para pré-Libertadores por conta do Flamengo ser campeão. Quem sabe, se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, vai abrir mais 2 vaguinhas. Não, independente se o Flamengo for campeão da Libertadores, tem o Atlético Paranaense. Então, com algum ganhador da Libertadores, tanto o Atlético Paranaense quanto o Flamengo, vai abrir a 8ª vaga, a 7ª vaga para pré-Libertadores. Se o Flamengo for ou o Corinthians for campeão na Copa do Brasil, vai abrir mais uma vaga, porque são times que estão acima do G7. Então, vai abrir vaga tanto para 7º colocado quanto para 8º. Então, quem vai se beneficiar pode ser Santos, pode ser o próprio Atlético Mineiro, né? América Mineiro também. Então são muitas equipes ali brigando, que estão ali na zona classificatória para a Sul-Americana e que pode chegar na Libertadores. Bom, enfim, vejo um jogo bem aberto entre essas 2 equipes. Eu assisti o jogo do Internacional contra o Bragantino. O Internacional ataca bastante, mas é muito difícil concluir a gols. Não concluiu, parou no goleirão do Bragantino. E o Santos ele cede muitos gols jogando fora de casa. Então eu vou apostar aí nesse Santos que cede muitos gols, mas também sai muito rápido no contra-ataque. Eu vi a zaga do Inter dar algumas brechas, né? Então podemos ter um jogo bem movimentado, com chance para gol para cada lado. Dito isso, eu vou apostar no ambas marcam mais de 2,5 gols, que está saindo a 1,75. Lembrando para vocês que eu só faço apostas agora na Betano, tá? Que lá tem as melhores cotações e facilita aqui meu trabalho do que eu ficar vendo casa por casa. Eu já comprovei que a cotação da Betano é a melhor. Se você não é cadastrado na Betano, meu link de convite, né? Tô te convidando a se cadastrar na Betano, está aqui na descrição do vídeo, beleza? Se cadastra lá e vá ser feliz. Próximo jogo também às 3 horas da tarde, Atlético Mineiro enfrentando o Fluminense. Atlético Mineiro na 7ª colocação, com 40 pontos, vai enfrentar o Fluminense na vice-liderança com 51 pontos. O Atlético Mineiro perdeu para o Palmeiras, o líder Palmeiras, na última rodada, e o Fluminense ganhou do Lanterna Juventude, goleou, amassou o Lanterna Juventude. Para esses aí são situações também completamente diferentes. O Fluminense que vem embalado, né? Apesar de ter sido eliminado na Copa do Brasil, né? Chance de disputar a final aí. E finalmente o Diniz ganhou um título, foi pro brejo, resta aí correr atrás do Palmeiras correr atrás do Palmeiras nessas 10 rodadas que tem no Brasileirão, quem sabe tá 9 pontos atrás, né? Tem que torcer pro Palmeiras perder 3 jogos e ainda ganhar tudo aí para encostar. Tarefa difícil pro Fluminense, mas não é nada impossível. O Fluminense tá jogando bem, vem jogando bonito, fazendo muitos gols, e vai enfrentar um Atlético Mineiro em crise, né? A torcida pegando no pé dos jogadores, indo pra balada, buscar jogador na balada. O jogador não pode mais sair de casa, que a torcida vai atrás, vai cobrar. No estádio tá complicada a situação do Atlético Mineiro, não consegue resultar as chances que tem em gols. Então, para esse jogo eu vou apostar em gols, tá? Porque o Fluminense está jogando muito bem, cede muitos gols quando joga fora de casa, contra equipes que jogam também ofensivamente. E o Atlético Mineiro está vacilando muito também. Então, o Fluminense pode... Eu vejo esse jogo um jogo aberto, um jogo com chances para todos os lados, e eu vou apostar, minha dica de aposta no mais de 2,5 gols, saindo a 2,18, pagando mais que o dobro do nosso investimento. Próximo jogo também às 3 horas da tarde, Ceará e América Mineiro. O Ceará na 16ª colocação com 31 pontos, vai enfrentar o América Mineiro na 8ª colocação com 39 pontos. O Ceará perdeu para o Curitiba e o América Mineiro perdeu para o Cuiabá. 2 equipes aí que vêm de derrota. São momentos diferentes das 2 equipes, situações diferentes na tabela. A Ceará brigando para não ser rebaixado, essa é a verdade. Tem que se preocupar primeiro em fugir ali perto da zona de rebaixamento, para depois pensar na Sul-Americana. E o América Mineiro está sim brigando para conseguir de novo a vaguinha para pré-Libertadores. Está ali quase na cola, tá na cola ali do Atlético Mineiro. Como eu disse, vai sobrar mais vaguinhas aí para Libertadores, vai abrir mais vagas.
E o América Mineiro pode se beneficiar disso. Mas se não for para a Libertadores, ele está muito, muito bem encaminhado para a Sul-Americana do ano que vem. E para esse jogo eu vejo duas equipes em situações diferentes, buscando coisas diferentes no campeonato. O Ceará um pouquinho mais desesperado, vai jogar na sua casa, vai jogar com o seu torcedor, mas não anda convencendo, não anda apresentando bons resultados, né? Um futebol convincente. Então por isso eu vou apostar no menos gols, tá? Eu não gosto muito de apostar em menos gols, mas eu vou apostar menos gols para esse jogo. Vou apostar, minha dica de aposta é menos 2,5 gols a 1,60. Eu vejo o jogo mais truncado, mais parado assim, mas por conta de como o Ceará vem jogando. O Ceará não está conseguindo colocar a bola na rede, não está conseguindo criar chances claras de gol, e o América Mineiro pode ficar fechadinho ali, sair com o empate do Ceará pode ser uma boa pedida ali para o América, né? Não sei, eu tô visualizando isso para esse jogo. Então por isso, menos 2,5 gols a 1,60. Próximo jogo, Atlético Paranaense enfrentando Juventude, às 7 horas da noite, lá em Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense na sexta colocação com 44 pontos, vai enfrentar um Juventude lanterna do campeonato com 19 pontos. O Atlético Paranaense perdeu para o Santos na última rodada e o Juventude perdeu para o Fluminense. Aí temos um Atlético Paranaense, o Felipão ficou bravo aí com seus jogadores porque deu uma tirada no pé do acelerador, né? Só foi caindo no campeonato e mesmo assim está em zona de pré-Libertadores. Né? Se perder a final da Copa Libertadores, vai ter que ir atrás no Brasileirão para conseguir a vaga direta para Libertadores ano que vem. Então, o Felipão ficou bravo com isso, porque a equipe não conseguiu mais vencer depois que se classificou para a final e tá só caindo no Brasileirão. Já o Juventude, com um pezinho ali na Série B, já com o seu pensamento na Série B no ano que vem. Matematicamente ainda não tá, mas com 19 pontos na última colocação é muito difícil sair dessa situação, faltando 10 rodadas para acabar. Para esse jogo eu vou cravar, não vou cravar a vitória do Atlético Paranaense, porque a odd está muito baixa. Eu gosto de apostar com uma odd acima de 1,50 e não é o caso. Então eu vou dar uma melhoradinha e vou apostar no handicap asiático, tá? Atlético Paranaense menos 1,0, tá? O Atlético Paranaense, se empatar ou perder, a gente perde essa aposta, mas se ganhar por um gol de diferença só, o nosso investimento retorna pra gente, sem lucro e sem prejuízo, retorna. Pra gente ganhar essa aposta, o Atlético Paranaense precisa vencer por 2 gols de diferença, tá? Tá saindo a 1,78 lá na Betano. Próximo jogo também às 7 horas da noite, Flamengo enfrentando o Bragantino. O Flamengo na quinta colocação com 45 pontos, vai enfrentar um Bragantino na 13ª com 35 pontos. Um com 45, outro com 35, 10 pontos separam eles. O Flamengo perdeu para o Fortaleza na última rodada e o Bragantino empatou com o Inter fora de casa. O Flamengo está com pensamento na final da Libertadores, na final da Copa do Brasil. Deu adeus ao título do Brasileirão, viu que seu campeonato é outro, né? Muitos desfalques, principalmente em data FIFA, muita gente servindo as suas seleções. Fez um ótimo jogo contra o Fortaleza, começou perdendo, virou e depois tomou a virada de novo no finalzinho do jogo. Mas Flamengo vai jogar para continuar vencendo, para continuar subindo na tabela. Vai que acontece alguma coisa de errado ali na Copa do Brasil ou na Libertadores, vai ter a vaga direta para a Libertadores ano que vem. Por enquanto é classificação de pré-Libertadores, mas vai com tudo para cima do Bragantino, com seus principais jogadores retornando da seleção e podendo fazer um bom jogo. O Bragantino que sai muito rápido no contra-ataque, precisa voltar a vencer para garantir uma vaguinha ali na Sul-Americana ou quem sabe na pré-Libertadores ano que vem. Então eu vejo um jogo muito aberto, com chances para cada lado, e o Flamengo voando como sempre. Por isso minha dica de aposta é no mais 2,5 gols a 1,88, beleza? Próximo jogo, Goiás enfrentando Fortaleza, lá em Goiás. Goiás na 11ª colocação com 37 pontos. Vai enfrentar o Fortaleza na 14ª colocação com 34 pontos. O Goiás perdeu para o Botafogo na última rodada e o Fortaleza ganhou do Flamengo. Bom, 3 pontos separam aí essas equipes. O Goiás, que estava muito bem encaminhado para buscar uma vaguinha, né, na pré-Libertadores.
vai meio que se contentar aí com uma vaga só para a Sul-Americana, vamos ver, né? O Fortaleza ganhando empata em pontos com o Goiás e se afasta de vez ali na parte de baixo da tabela, por enquanto está só a 3 pontos da zona de rebaixamento, ainda situação muito complicada, muito que assusta um pouquinho, né? Porque qualquer tropeço pode voltar ali a frequentar a zona de rebaixamento. Então o Fortaleza quer afastar de vez qualquer chance de rebaixamento. Então, com a vitória em cima do Flamengo, deu uma respirada, porque tem times piores ali, com situações mais delicadas. Então, bom resultado para o Fortaleza na última rodada. Para esse jogo aí, eu vejo de como foi o Goiás e Botafogo, eu acredito que vai ser mais um jogo truncado, mais um jogo difícil lá em Goiás. Então, por isso, eu também vou apostar no menos gols para esse jogo. O Fortaleza não se arriscando tanto. O Goiás vai ter a volta do Pedro Raul, seu artilheiro, mas é um time que não fica o tempo todo pressionando o seu adversário. Eles gostam de sair em contra-ataque, mas vai jogar em casa com outro time que também não vai se arriscar tanto, não vai querer perder. Né? São times que não se arriscam, né? Estão ali na parte de baixo e um pontinho fora de casa, eles já se contentam. Eu venho percebendo isso, né? O Goiás tende a tomar mais as rédeas do jogo, tentar voltar a vencer para subir na tabela e quem sabe lutar pela pré-Libertadores, mas eu vou apostar nos gols, no menos gols, que é menos 2,5 gols a 1,65. Tá? Foi o melhor mercado que eu vi para esse jogo. Acho que é jogo de 0-0, 1-0 de novo, então por isso eu tô apostando em menos gols também para esse jogo. Beleza? E mais um jogo, e o último jogo às 7 horas da noite, né? 4 jogos às 7 horas da noite, e o último deles é Avaí enfrentando Atlético Goianiense. O Avaí na 18ª colocação com 28 pontos vai enfrentar o Atlético Goianiense na 19ª com 22. Bom, o Avaí perdeu para o São Paulo na última rodada e o Atlético Goianiense perdeu para o Corinthians. Duelo aí de times da zona de rebaixamento. O Avaí com um pouquinho mais esperançoso para sair do Z4, né? Um pouquinho mais perto. O Atlético Goianiense praticamente rebaixado também, muito difícil a situação, tá quase 10 pontos ali do primeiro time fora da zona. Então, uma situação muito difícil, tem que placar uma sequência de vitórias e ainda torcer para resultados negativos de outras equipes. Muito difícil a situação do Atlético Goianiense, que fez uma ótima campanha na Sul-Americana, mas não conseguiu ter a mesma atenção no brasileiro e pecou, e agora vai pagar o pato indo para a Série B do ano que vem. Para esse jogo, eu vou apostar no ambas marcam mais 2,5 gols. Tá saindo a 1,72. Por ser um jogo de desesperados, Avaí vendo uma chance jogando em casa contra um time também ali na zona de meio que decretar o rebaixamento de um concorrente direto no rebaixamento e dar um salto na tabela. O Avaí vencendo, ele pode sair da zona de rebaixamento, pode ocupar ali a turma dos 31 pontos que estão fora da zona e dar uma esperança maior ainda para o seu torcedor, uma esperança maior ainda nessas rodadas que vão faltar. Então eu vejo um jogo de desesperados e com chances para cada lado, todo mundo querendo ganhar, todo mundo querendo fazer gol. Então eu vou fazer essa aposta, ambas marcam mais 2,5 gols, que é um mercado que só tem na Betano, tá? E é o que eu mais gosto de fazer. E para encerrar essa resenha maravilhosa, o único jogo às 9 horas da noite, que é entre Corinthians enfrentando o Cuiabá. O Corinthians na 4ª colocação, voltou para o G4, Corinthians, né, com 47 pontos, vai enfrentar o Cuiabá na zona de rebaixamento, na 17ª colocação com 30 pontos. Bom, o Corinthians venceu o Atlético Goianiense na última rodada e o Cuiabá venceu o América Mineiro. São times em situações completamente diferentes. Corinthians na parte de cima, Cuiabá na parte de baixo, Corinthians lutando para uma vaga direta na Libertadores.
O Cuiabá lutando para não ser rebaixado. Conseguiu uma boa vitória na última rodada, então ficou a um pontinho ali de sair da zona de rebaixamento. Um pontinho dos dois times de Curitiba e Ceará. São os dois times mais próximos ali fora da zona de rebaixamento. Mas vai enfrentar um Corinthians agora, né? Não sei se se é uma boa ali pro Cuiabá. Podia pegar um outro jogo menos complicado, né, para continuar embalado, mas vencer um jogo para enfrentar o Corinthians fora de casa é uma tarefa muito difícil, tá? Minha dica de aposta é a vitória do Corinthians. Eu vi uma odd muito boa ali na Betano, uma odd a 1,70, o Corinthians jogando em casa, se preparando ali para a final da Copa do Brasil e querendo garantir a vaga direta na Libertadores pelo Brasileirão, vai ir com tudo diante do seu torcedor para mais uma vitória jogando em casa. Então, vitória do Corinthians a 1,70 é a minha dica de aposta, beleza? Bom, eu acho que eu prolonguei algumas falas aqui, me empolguei em alguns jogos, falei demais, peço desculpa, amorzinho, me desculpa, mas a resenha acabou. Consegui falar tudo que eu tinha para falar. Eu acho que eu consegui passar tudo que eu tinha para passar aqui, o que eu pensei para essa rodada. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Espero que seja um sábado lucrativo pra gente e no domingo vote com consciência. Vamos mudar a situação do Brasil, porque são próximos 40 anos, são os próximos 4 anos que estão em jogo. Então votem com consciência, votem certo, beleza? Bom, e é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like aí, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Tenham todos um ótimo fim de semana, beleza? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Até mais.